E seja bem-vinda a mais um vídeo do desafio de 100 dias crescendo a minha marca pessoal no digital. E na semana passada a gente não teve vídeo do desafio porque a minha proposta era fazer um vlog da minha viagem para Salvador. Só que, gente, eu simplesmente esqueci de gravar os vídeos. E no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês de como que foi essa viagem e também dizer que faltam apenas 30 dias pra gente finalizar o desafio de 100 dias. E aqui eu trouxe alguns pontos que eu não posso esquecer de falar com vocês, então bora começar. Essa viagem de Salvador, ela foi uma das mais diferentes que eu já fiz, porque foi a minha primeira viagem de moto. Então, eu saí aqui da minha cidade para Salvador e dá mais ou menos uns 110 km de uma cidade para outra. E aí, para provar, eu vou deixar aqui um vídeo da gente na BR em cima da moto. E depois de ter feito essa viagem, percebi que viajar de moto não é nada demais. Na verdade, ela foi uma viagem muito tranquila. Eu esperava que seria uma viagem muito mais difícil de ser feita, justamente porque a gente não estava com uma moto própria para a viagem. É uma moto para usar mais dentro da cidade. E foi super tranquilo, assim, a sensação de liberdade que você tem em cima de uma moto. Fora que você consegue ver tudo em volta, não tem nenhuma limitação ali, como por exemplo dentro de um carro. Então foi uma viagem muito tranquila, a gente também rodou muito em Salvador. E foi demais, assim, até mesmo porque andar de moto é mais rápido e tudo. Mas eu tinha na minha cabeça que seria uma viagem muito perigosa, uma viagem muito cansativa, muito difícil de ser feita. Mas muito pelo contrário, foi muito tranquila. E eu amei muito, principalmente a sensação de liberdade que você tem em cima de uma moto. Bom, o que é que eu fui fazer em Salvador? A viagem em si, ela não foi apenas para descansar, desfrutar, mas na verdade eu tinha um evento para ir que foi o Wonder Day. Para quem não sabe o que é o Wonder Day, é um dia reservado no mês para que a gente desfrute, para que a gente se reúna. E esse dia é sempre dia 15. E nessa edição eu dei a sorte de dia 15 ser um sábado e ser aqui em Salvador. Então, como era pertinho, eu aproveitei e fui também. Esse evento foi organizado pela Maia Santos e sua equipe, e eu também tive a oportunidade de conhecê-la lá no evento. Para quem não sabe, eu conheço a Maia, acredito que desde 2022, mais ou menos. E de lá pra cá eu já comprei curso, comunidade dela, sempre estive ali dentro de imersões, dentro da comunidade como um todo. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e também de agradecer toda a dedicação que ela realmente entrega à comunidade para fazer com que você tenha resultado. Então eu decidi, e esse evento foi um evento pago, não foi um evento gratuito, mas eu decidi ir e encontrar essas pessoas e estar lá com elas e também aproveitar esse dia. A proposta não era fazer negócios e encontrar parcerias, muito pelo contrário. A proposta era como se fosse realmente um encontro de amigas para ter uma experiência em um lugar bacana, algo diferente. E foi justamente isso que aconteceu. O nosso encontro foi lá no Sagrato Café e não poderia ter sido melhor. Eles criaram um cardápio especialmente para a comunidade, onde tinham 4 tipos e cada tipo desse tinham opções diferentes de comidas e eram ali para o café da manhã. Então eu escolhi um que tinha um pão de queijo, tinha também um iogurte natural junto com granola e fruta. E assim, tava divino, muito, muito bom, muito maravilhoso. O atendimento também, assim, excepcional. Aí eu cheguei, pedi meu café, já sentei ali ao lado das Wonders. E elas são extremamente agradáveis, pessoas, assim, incríveis que realmente você senta para conversar e sente aquela leveza, sabe? E foi sensacional. Eu, por sorte também, sentei de frente para Maia Santos e tive a oportunidade de conhecer ela mais de perto. E percebi que, na verdade, é uma pessoa como qualquer outra. Ela é humilde, atenciosa, ela olha no olho enquanto conversa. E a gente sempre tem aquela imagem de perfeição, de inalcançável. Mas, na verdade, é completamente diferente disso. Ela foi extremamente atenciosa comigo, tirou foto comigo, me abraçou, conversou comigo, me deu atenção, assim, tudo que eu precisava. E realmente, assim, por mais que eu já esperasse que ela fosse uma pessoa muito boa, eu não esperava que ela fosse uma pessoa tão humilde nesse sentido. Então, foi muito bom. Além do café e desse momento de troca, a gente também tirou foto lá na frente da Igreja do Bonfim. Foi um momento em que a gente tirou foto em grupo, mas também junto com a Maia, junto com as outras Wonders, e foi muito importante. Para fechar o Wonder Day, mas também trazendo a parte mais importante dele, a gente teve uma experiência de pintura em porcelana. Essa pintura, ela foi mediada por uma profissional lá de Salvador, que ela já trabalha com isso, tanto pintura em tela quanto em porcelana, na cerâmica. E ela nos ajudou realmente a tornar essa experiência ainda mais
importante e também uma experiência mais leve. Então, quando a gente começou a pintar, eu tinha já apagado meu desenho, sei lá, umas 10 vezes. E eu tava naquela de que precisa ser perfeito porque é importante, precisa ser perfeito porque eu já trabalho um pouco nesse lado criativo, então pra mim tinha que ser algo sensacional. E aí com isso eu ia lá, pintava, apagava, lá, pintava e apagava. Falei, poxa, isso aqui não tá funcionando. E aí eu fui pedir ajuda pra essa profissional, realmente, essa artista que tava lá. E ela me ajudou, ela fez uma parte do desenho pra mim e a partir disso eu só fui. Só fui sair pintando da forma que eu achava que deveria ser, mas algo muito leve assim, algo muito tranquilo, eu não fiquei mais preocupada de que precisava ser perfeito. Falei, nossa, eu preciso entregar alguma coisa e eu quero que tenha um pouco da minha cara, que tenha um pouco da minha personalidade, mas não com aquela vontade realmente de ser perfeito. E aí no fim, o resultado da cerâmica foi esse daqui. A gente trouxe pra casa e depois precisou inclusive colocar no forno, precisou assar e tudo. Eu decidi também pintar a parte de dentro da cerâmica. E aí ficou assim. Vocês podem ver que não ficou perfeito, mas é algo que tem a minha personalidade, que tem a minha cara. Aqui eu também assinei de forma muito minimalista. Mas foi legal fazer algo e trazer isso pra casa, sabe? Essa foi a experiência do Wonder Day, mas o meu dia em Salvador não acabou por aí. Eu decidi voltar rapidinho para o hotel para tomar um banho. E depois eu já fui lá para o elevador Lacerda e também o Pelourinho em Salvador. É um ponto turístico que eu já conhecia, mas Júlia não conhecia. Então eu decidi fazer esse passeio por lá. Então a gente já começou ali subindo o elevador Lacerda e na parte de cima tem o Pelourinho. A gente foi naquela parte onde o Michael Jackson gravou o clipe para aquela música dele em protesto e tudo mais. E foi bastante legal. Também tava rolando lá a galera da percussão, já trazendo uma música e animando também todo mundo que tava lá. Tinha bastante turista também, então foi legal porque a gente tá aqui conversando, mas aí a gente escuta uma outra pessoa falando em outra língua, então tem essa mistura ali, é bacana também. A gente também foi na sorveteria cubana, que é uma sorveteria muito famosa em Salvador, que tem uma história já muito antiga na cidade, então a gente também não poderia de passar por lá. E aqui eu vou deixar umas imagens para vocês de como que foi um pouquinho dessa experiência. Depois desse passeio, a gente também foi ali para a Orla da Barra, a gente viu o pôr do sol, também tomou um banho no porto e finalizamos a noite por ali. Já no outro dia, eu estava em dúvida do que a gente poderia fazer, então fui tomando meu banho, me arrumando. E aí decidimos ir ao zoológico. Nossa, fazia tanto tempo que eu não ia ao zoológico, gente. E o de Salvador, ele foi reformado recentemente, então estava completamente diferente daquilo que eu me lembrava. E lá eu vi de tudo, vi zebra, vi hipopótamo, vi também aquela onça sussuarana. Eles também fizeram um viveiro assim que foi sensacional, eu acredito que uma das melhores partes do zoológico. Porque você entra num espaço assim e os pássaros ficam muito perto, voando por você e tudo mais. Então você consegue sentir a energia ali, consegue realmente acessar esses animais e perceber realmente a diferença que tem de um para o outro, consegue ver eles realmente mais perto. Então, foi muito importante também passar por essa experiência. E aí também vimos macaco, tinha muito macaco lá, tem uma parte que se chama Ilha dos Macacos, se eu não me engano. E aí tinham macacos diferentes, macacos idosos também. Então, assim, foi muito bom. Em resumo, sobre a viagem foi isso, mas eu também queria atualizar vocês de como que tá sendo a criação de conteúdo nesses dias de desafio, principalmente agora que faltam apenas 30 dias. Essa última semana não teve o vídeo do desafio e agora na próxima também não vai ter aquele vídeo de autoridade porque eu não consegui gravar. Mas de restante, todos os conteúdos saíram e estão saindo. A minha newsletter também eu acabei de criar aqui, que ela vai sair amanhã, no domingo. Nesses últimos dias de desafio, eu tô percebendo que eu tô perdendo um pouco de tempo nessa criação de conteúdo, porque eu acabo criando, mas eu não consigo focar exatamente em uma plataforma e em outra. E tá sendo muito bom porque eu tô tendo resultados, eu tô vendo a coisa acontecendo e crescendo bem aos pouquinhos, mas eu percebo que eu preciso ser ainda mais estratégica, ter um visual ainda mais alinhado e também algo que seja um pouco diferente, que fuja um pouco do comum. Então eu percebo que eu preciso alinhar essas pontas, fechar, deixar mais redondinho. E é isso que eu vou fazer após o final do desafio. Esse final de desafio eu quero alinhar minha marca por completo, trazer um pouco mais da minha personalidade,
trazer também essa questão de eu ser da Bahia, então trazer um pouco dessa referência cultural também para dentro da minha marca e para que em 2026 eu comece com tudo, com a marca ainda mais alinhada e fazendo com que a minha comunicação ela seja de fato incomparável. Por fim, para a gente fechar esses blocos de atualizações nesse vídeo do desafio de hoje, eu quero dizer que eu irei começar a graduação em marketing digital pela Uninter. Eu vou começar sim a fazer faculdade. Não imaginei que seria nesse momento, não foi algo planejado ou que estava ali dentro das minhas metas, mas eu decidi dar esse passo e eu vou começar agora, dia 8 de dezembro, as minhas aulas, mas eu já estou com acesso a algumas, também já peguei alguns livros, deixa eu mostrar aqui para vocês. E vai ser realmente ali uma nova fase, sabe? Vai ser algo diferente na minha vida, porque a gente que é do digital acaba consumindo de muitas bolhas e tendo somente acesso àquele conteúdo que os experts eles acabam compartilhando. Mas para que eu seja um profissional ainda mais completa, eu preciso trazer essa visão 360, trazer também informações de outros lugares, conhecimento de outros lugares, porque assim a minha marca ela vai se tornando cada vez mais incomparável. E eu, enquanto profissional, também tenho um outro tipo de segurança, que não vem somente de cursos. A gente sabe que o mercado ele vive de tendências em tendências, então em um momento as pessoas só compravam de pessoas ali que tinham um certo conhecimento e vendiam barato e tudo mais. E hoje não, as pessoas já buscam empresas que são de confiança, que têm credibilidade no mercado, que possuem um propósito. Então vai que em algum momento também esse tipo de consumo, ele peça que a pessoa ela tenha graduação, que tenha uma formação mais acadêmica, então a gente não sabe realmente do futuro. Então por isso e outros motivos eu decidi começar a graduação. E eu tô muito feliz e animada para essa nova fase. E esse foi o vídeo do desafio de hoje, com tantas atualizações. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.